Meu nome é Ingrid, faço faculdade de Ciência da Computação, tenho 26 anos. Hoje eu vou falar sobre mulheres na área de TI. Na área de tecnologia da informação, ou área de TI, a igualdade de gênero é um desafio, apesar de ter algumas mudanças nos últimos tempos. Hoje em dia, ainda é um mercado em maioria dominado pelo público masculino. Porém, apesar das dificuldades, isso não quer dizer que não existam mulheres na área de informática que não tenham marcado a história e contribuído com suas criações. A pouca valorização dessas figuras históricas fez com que poucas mulheres tivessem seus nomes lembrados. Além disso, ainda existem outros desafios que atrapalham demais mulheres de participar dessa área com pouco incentivo e diferença de salários. Apesar das mulheres ser o gênero que mais tem em nível superior, ainda acham muita dificuldade no mundo corporativo. Na área de TI não é exceção, porque a quantidade delas atuando na área ainda é muito baixo e por causa disso a igualdade de gênero é algo um pouco distante. Necessário. A representação feminina em determinadas áreas vira um debate necessário, ainda mais na ciência e tecnologia, pois ainda há o preconceito contra a mulher ocupar esses espaços. Para muitos, um dos motivos do baixo número de mulheres nas áreas de tecnologia é associado ao estereótipo. É um tipo de padrão, para quem não sabe, estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É o preconceito que coloca os indivíduos em caixinhas, gerando rótulos, inspirando seus comportamentos e padronizando a imagem de um jeito muito preconceituoso. É o estereótipo de que TI seria uma área do qual os homens se identificam mais, como a desigualdade de gênero na participação, e é muito enraizado e antiquado. Há um histórico na sociedade e na cultura, principalmente no nosso país, que atrapalha as mulheres desde a infância de pensar que podem trabalhar na área de informática, causando uma opinião de que esse setor é para homens. Isso por causa de desigualdade de gênero referente às carreiras, às profissões, como na época da escola, quando as mulheres são pouco incentivadas a estudar cursos de ensino superior nos âmbitos de exatas e ciências. A ideia de ter estabelecido que a tecnologia seria para homens distanciou ainda mais as mulheres, criando um lugar estranho para esse gênero, principalmente pela falta de confiança nas competências delas de fazer um bom trabalho. Essa situação vem mudando ainda aos poucos, por causa de iniciativas realizadas por empresas e o Estado, crescendo mais para combater a desigualdade de gênero nesse meio. Mesmo que poucas, a presença das mulheres em cargos líderes também colabora com esse avanço, proporcionando mais representatividade e motivando-as a optar por essa profissão. Motivação. Para motivar que as empresas mudem, é necessário ter um lugar que cative mais mulheres, porque faz uma maior variedade e renovação. É preciso que as empresas fiquem disponíveis a essas transformações. A reintegração de profissionais com experiências que deram tempo na profissão, porém que pensam em voltar ao mercado de trabalho. Assim seria como um meio de volta aos cargos mais altos, auxiliando a atualizar seus conhecimentos. Incentivo para a igualdade de gênero no setor de informática para trazer os melhores profissionais. As empresas e os departamentos de TI devem trabalhar unidos para proporcionar mais conscientização entre os trabalhadores, vencendo o machismo e a desigualdade de gênero. Todo mundo deve se responsabilizar na luta contra o estereótipo e promover a área da tecnologia como algo dinâmico, amplo e encantador. Isso significa trazer mais mulheres e fazer coisas que tragam mais garantia que elas conheçam e trabalhem na área de TI. Atualmente não é apenas possível ver pessoas do gênero feminino programando, trabalhando com segurança cibernética, como também elas estão em cargos de líderes. Existe um pensamento de muitos no mercado de trabalho de que as mulheres tenham menos interesse por trabalhos com tecnologia, e como isso já foi visto que era mentira de verdade
pode haver uma falta de interesse por causa da falta de conhecimento das carreiras que elas podem optar nesse âmbito tecnológico. O cenário dessa desigualdade de gênero aparece como algo alarmante. Enfim, a forma atual da sociedade mostra o crescimento de grande parte das vagas com excelentes salários estarem extremamente ligados à área de TI. Isso é muito bom, pois se o setor de tecnologia está se expandindo muito e trazendo várias coisas positivas para as pessoas que têm essa oportunidade de usufruir dos benefícios desse meio. Há muitos anos, a área de informática tinha poucas mulheres, mas isso recentemente mudou um pouco. O aumento de mulheres na área cresceu em comparação como era em outra época. Porém, a área de tecnologia ainda não tem tantas mulheres como em outras áreas. Por exemplo, a área de saúde, que sempre teve várias mulheres estudando e trabalhando. A área de saúde sempre foi vista como aquela que, em sua maioria, são pessoas do gênero feminino. A tecnologia é uma das que mais tem homens e menos mulheres. Tudo isso é o resultado de um estigma criado em cima dessa área que é vista como mais masculina e menos feminina. É evidente que esse pensamento é algo muito ultrapassado que não deveria existir mais. O mundo moderno em que vivemos deveria vencer com esse antigo estigma que informática é para o gênero masculino. A informática é um curso para todo mundo, seja de qualquer gênero, cor e etnia. Quando a mulher conversa com outra pessoa que quer seguir a profissão na área de TI, na maioria das vezes recebe uma reação de espanto e surpresa, porque dificilmente uma pessoa ouve isso vindo de alguém do gênero feminino. Se tem um grupo de amigos conversando sobre qual profissão escolher, é mais comum ouvir uma mulher que quer fazer na área de saúde ou humanas e ouvir que um homem quer fazer na área de exatas. Quando isso acontece de forma contrária, é extremamente inesperado. Você já deve ter visto uma situação parecida como essa acontecer com vocês durante uma conversa com alguém próximo e deve ter pensado que isso é um absurdo. É algo que não deveria ser assim. Algum indivíduo da sua família deve ter achado uma péssima escolha você sendo mulher e escolhendo exercer uma profissão nessa área de tecnologia. Mas esse tipo de pensamento deve ser mudado o quanto antes para que a família aprenda a rever seus conceitos. Os pais não devem fazer com que suas filhas escolham a área de saúde e humanas apenas por ser mais normal, mas que elas sigam a sua verdadeira vocação, independente desse tipo de desigualdade de gênero. A área de TI é onde a maioria das pessoas descobre vocação muito cedo, geralmente na juventude. O setor de tecnologia é um meio em que muitos indivíduos têm esse sonho desde a infância ou adolescência. A computação é algo muito complexo que requer muita disciplina, dedicação, força de vontade. Os cursos superiores de tecnologias estão crescendo cada vez mais e tem várias opções de curso que agradam os mais diversos gostos. Por exemplo, os cursos bacharelados de ciência da computação, engenharia de computação, sistema de informação, jogos digitais. E também curso de licenciatura como curso de computação e licenciatura. Os cursos de licenciatura é voltado para ensinar para aqueles que pensam em ser professor ou professora. É evidente que para muitas pessoas a profissão de tecnologia da informação é uma profissão do futuro, porque essa área está evoluindo muito e proporciona muitas oportunidades de trabalho. Quando alguém estuda algum curso de computação, geralmente ouve uma pergunta como essa: você sabe formatar computador? Outra pergunta como: você sabe consertar o computador? Isso normalmente acontece porque muitas pessoas acham que os cursos superiores de informática são sobre aprender a formatar e consertar o computador. É válido ressaltar que os cursos superiores de computação são voltados para outras coisas. Tem alguns cursos superiores sobre desenvolvimento de software ou de hardware que tem como criar sites, jogos, bancos de dados. Tem a parte de criar hardware, ou seja, monitor, estabilizador, CPU, entre outras coisas. É visível que ainda existe um preconceito com a área de TI, principalmente com mulheres nesse setor de informática, mas aos poucos isso está mudando e ficando de forma diferente. Existem muitas mulheres que marcaram a história da tecnologia, mas você provavelmente não lembra porque não é todo mundo que sabe da sua existência.
Para a maioria das pessoas que marcou a história da computação foram os homens, mas não é bem assim. Os homens ficaram muito conhecidos na história da computação, como por exemplo Bill Gates e Steve Jobs. Todos eles sempre foram muito lembrados, mas a maioria das pessoas também esquece que existem mulheres que fizeram história na computação. O Bill Gates é criador da empresa Microsoft, que inventou muitas coisas como o sistema operacional Windows, que é extremamente popular e que muitas pessoas usam no seu computador. Steve Jobs foi o criador da empresa Apple, que criou o iPhone, que revolucionou e faz muito sucesso até hoje. O iPhone é um dispositivo multifuncional que tem recursos avançados, design sofisticado e segurança de dados, virando um dos smartphones mais populares e ambicionados da atualidade. Uma das características principais do iPhone é o sistema operacional iOS, exclusivo da Apple, que proporciona uma interface intuitiva e simples de utilizar. O iOS é sempre atualizado, levando novos recursos e melhorias de desempenho. O Windows é um sistema operacional criado pela Microsoft. Ele é de interface gráfica multitarefa. Isso quer dizer que é possível trabalhar com muitos programas ao mesmo tempo. O Bill Gates e o Steve Jobs são lembrados como gênios da informática, mas as mulheres que também revolucionaram a computação são poucos lembradas. Apesar da existência de muitas mulheres que mudaram a história da tecnologia, a maioria dos indivíduos pouco se recordam delas e muitos acreditam que elas não fazem parte dessa história. Quando estudamos informática, dificilmente ouvimos a menção de mulheres que foram importantes nessa área e que é vista por muitos como uma área extremamente masculina. Se você perguntar a alguém próximo se conhece alguma mulher que causou uma grande mudança na área de TI, provavelmente dirá que não sabe. Tudo isso é o reflexo de uma opinião retrógrada que vem sendo levada de tempos em tempos por causa da falta de informação sobre as mulheres que marcaram a informática e ajudaram a tecnologia a tornar o que é hoje em dia, em termos de recursos tecnológicos de qualidade. Agora eu irei falar uma lista de 26 mulheres que marcaram a história da computação, que muitas pessoas provavelmente não sabem. A 26ª mulher da nossa lista é a brasileira chamada Nina Silva, nascida em 1980 no Rio de Janeiro e fez carreira na área de TI, trabalhando com ERP/SAP. Ela já foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. Além disso, a Nina Silva é formada em administração e especializada em tecnologia. Ela possui muitos anos de experiência na área, chegando a trabalhar em grandes empresas fora do país. O surgimento do movimento Black Money, a Nina Silva decidiu criar o movimento Black Money, hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era de tecnologia, incentivando o espírito de inovação do empreendedorismo, jovens negros fazendo mais empoderamento negro. Para ela, o empreendedorismo foi resposta à sua procura pelo propósito. A 25ª mulher da nossa lista é a inglesa chamada Joanne Clark, que foi uma criptoanalista. O que é criptoanalista? Criptoanalista é quem é especialista em criptoanálise. É quando tentamos descobrir o texto cifrado ou a lógica que é utilizada em sua encriptação. A Joanne Clark teve importância no mundo da criptografia e no desfecho da Segunda Guerra Mundial. Com isso, merece ser reverenciada. Ela ganhou uma bolsa de estudos em 1936 e se formou como primeira da classe em matemática. Ela ficou muito conhecida por seu trabalho na Segunda Guerra Mundial, quebrando códigos inimigos. Teve um relevante papel no projeto Enigma, que decodificou as comunidades secretas da Alemanha nazista, trabalho pelo qual foi indicada como membro da Ordem do Império Britânico. Foi noiva de Alan Turing, de quem continuou com uma grande amizade até a morte dele em 1954. Em 1941, Alan Turing pediu Joanne Clark em casamento, porém o noivado durou pouco. Depois dele contar a homossexualidade à noiva, Alan Turing decidiu terminar o noivado. O trabalho de Joanne Clark possibilitou
aos países aliados derrotar os exércitos de Hitler. A 24ª mulher da nossa lista é a estadunidense chamada Dorothy Johnson Vanguard, que nasceu em 20 de setembro de 1910. Ela foi formada em matemática e ingressou na NACA, agência que viria a se tornar a NASA, em 1943. Ela especializou-se em computação. Alguns anos depois, foi chefe de um grupo com apenas mulheres negras que fizeram faculdade de matemática. A Dorothy Johnson Vanguard dominava a computação eletrônica, programação e o processo operacional da primeira máquina IBM utilizada pelo órgão da primeira marca. Ela se aposentou em 1971. Sua história é contada no filme Estrelas Além do Tempo. É baseado em história real que conta a história de 3 matemáticas afro-americanas na NASA. A 23ª mulher da nossa lista é a matemática, física e cientista espacial norte-americana chamada Katherine Johnson. Seu impacto como pioneira para a ciência espacial e computação lhe rendeu diversas honrarias e medalhas. Ela incentivou outras estudantes a se dedicar aos estudos e seguir a carreira na área científica. Seu trabalho foi importante para a exploração espacial dos Estados Unidos nos projetos Mercury, que levou o primeiro homem americano ao espaço em 1961, e Apollo, em 1969, à Lua. Morreu no dia 24 de fevereiro de 2020, aos 101 anos. Em 1962, Katherine Johnson verificou os primeiros cálculos de computador da órbita John Glenn ao redor da Terra. Ela ajudou a confirmar a precisão de computadores eletrônicos usados pela NASA, além de ter feito cálculos críticos que garantiam viagens espaciais mais seguras a partir dos anos 1950. A Katherine Johnson foi citada no filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres negras importantes para a história da computação e ciências. Elas trabalharam para a NASA e revolucionaram várias coisas. A 22ª mulher da nossa lista é a matemática e engenheira aeroespacial norte-americana chamada Mary Whitson Jackson. Ela marcou a história. Para se ter uma ideia da sua importância, em 2020, a NASA renomeou o nome de sua sede em Washington para a sede Mary Whitson Jackson. Mary Jackson foi trabalhar no escritório da NASA. Ela trabalhava como computadora, cargo comum naquela época e ocupado em sua maioria por mulheres. Nesta ocasião, os cálculos de engenharia aeronáutica eram realizados por pessoas e para esta atividade a NASA preferia que fossem mulheres a ocupar tal função. Após 2 anos no cargo de computadora, Mary Jackson, em 1958, é nomeada para o cargo de engenheira na NASA, se tornando a primeira mulher negra a ocupar tal posto. Ela trabalhou lá até 1985, quando se aposentou. Durante os anos 1960, o auge da Guerra Fria, Mary Jackson e as também matemáticas Dorothy Johnson e Katherine Johnson fariam história na NASA. Elas foram responsáveis pelos cálculos das trajetórias de voo do projeto Mercury e Apollo 11. Essa história de Mary, Dorothy e Katherine, 3 mulheres negras e brilhantes cientistas da NASA, pode ser assistida no longa-metragem chamado Estrelas Além do Tempo, lançado no ano de 2016, que está disponível na internet para quem quiser assistir. A 21ª mulher da nossa lista é a cientista da computação e engenheira de software e empresária chamada Margaret Hamilton. Ela entrou para o emprego no MIT para ajudar o marido enquanto ele estudava. Porém, o que era para ser um trabalho temporário se tornou uma verdadeira missão de vida. Por meio de uma parceria entre o MIT e a NASA, ela se tornou responsável por parte da programação que levaria o homem à Lua. A Margaret Hamilton foi pioneira na tecnologia e ajudou a NASA a aterrissar na Lua. Ela, com apenas 24 anos, começou a trabalhar para o MIT
em 1960 como programadora em uma época em que pouco conhecia sobre isso. Com o passar dos anos, Margaret tornou a diretora de desenvolvimento de software da Apollo. Seu principal objetivo era identificar e consertar erros dos sistemas com excelente dedicação. Seu trabalho teve função importante no sucesso da missão. Após trabalhar na Apollo 11, ela continuou na área de engenharia de software e passou a se dedicar à sua empresa Hamilton Tecnologia, que oferece serviços de engenharia de sistemas e software. Margaret venceu muitos estereótipos durante a sua vida. Era uma matemática e se tornou uma cientista da computação, sendo mulher. Sua trajetória mostra a necessidade de mais mulheres na ciência e a relevância e impacto que terá futuramente. A 20ª mulher da nossa lista é a cientista da computação estadunidense chamada Marissa Mayer, CEO da Yahoo. Ela ganhou muita fama como CEO da Yahoo, porém já mostrava seu talento antes disso em empresas como o Google. Marissa Mayer nasceu em 1975 nos Estados Unidos. Ela é filha de uma professora de artes com um engenheiro ambiental. Seu interesse em matemática e em ciências começou muito cedo. Em 1999, ela aceitou um emprego na Google. Foi a funcionária número 20. A Marissa Mayer aceitou o emprego quando a empresa ainda era pequena e ajudou no desenvolvimento de importantes ferramentas como o Google Maps, Google Book, Google Imagens, Gmail e Google News. Após ter feito tantas ferramentas relevantes, ela deixou a empresa Google em 2012. É válido ressaltar que pouco tempo depois que saiu da Google, ela se tornou CEO da Yahoo. Em 2017, ela saiu do Yahoo. Após isso, Marissa Mayer iniciou a stand-up Lume Labs com o antigo colega Henrique Torres. A companhia focada em inteligência artificial em 2020 lançou o primeiro aplicativo de sua stand-up. Seu aplicativo é chamado de Sunshine Contacts, um aplicativo de catálogo de endereço que depende de inteligência artificial para encontrar e mesclar contatos duplicados, preencher informações incompletas e continuar com esses dados atualizados. A 19ª mulher da nossa lista é a empresária americana chamada de Donna Dubinsky, que realizou uma função importante no desenvolvimento de assistentes digitais pessoais. É uma das fundadoras da Handspring em 1995. A Donna Dubinsky criou um percurso dos smartphones, o primeiro assistente pessoal digital PDA, inventado em 1992 por ela. O aparelho tornou-se popular, a tendência de reunir todas as funções, as informações que as pessoas precisam. Hoje em dia, Donna Dubinsky é CEO da Numentum, empresa da área de Lean Machine. Ela também foi criadora da Handspring, pioneira no lançamento do Visor, um PDA capaz de gerar dados e permitir acessos a programas e alguns jogos. Então, que semelhança com nossos smartphones, tão comuns no dia a dia, sem dúvida, não é mera coincidência. Quando se refere das ideias dela sobre gerenciamento eficaz, a maioria de seus princípios são extremamente comuns. Ela acredita que integridade é fundamental para uma boa gestão, o que é uma visão aceita, já que gerentes que geralmente não dão o exemplo nessa área específica tendem a ter funcionários pouco confiáveis. Ela acredita na importância da comunicação, todo ponto que passa para as escolas de negócios. A 18ª mulher da nossa lista é a design gráfica, tipógrafa e ilustradora chamada Susan Kelly. Ela é criadora das interfaces gráficas e dos ícones do sistema operacional do Apple Macintosh, o macOS, original de 1984, que foi lançado às bases da linguagem visual
que possibilita mover-se em um dispositivo. A Susan Carey nasceu em 5 de fevereiro de 1954 nos Estados Unidos. A linguagem visual dela influenciou o design de diversos softwares e algumas ferramentas feitas por ela são utilizadas até hoje em dia, como por exemplo o balde de tinta e a lixeira. Em 1982, ela conseguiu o cargo de design gráfico na Apple, tendo algum tempo depois ganhando a promoção para o cargo de diretora de criação. Lá ela criou alguns dos ícones, fontes e desenhos gráficos mais famosos reconhecíveis na computação pessoal, a tecla Apple Ctrl nos PCs, ou o símbolo de comando e a bomba de falha do sistema, entre outros. Ainda na Apple, Susan Carey fez muitas fontes e famílias tipográficas e também do material de marketing para o macOS. Podemos dizer alguns dos seus trabalhos mais famosos são a fonte Cairo, conhecida pelo grafema da tecla Z, a fonte Chicago, utilizada na interface do macOS e também nas primeiras 3 gerações do iPod. Ela criou a sua própria empresa de design com seu nome em 1989, que criou designs gráficos para vários clientes como Facebook e Microsoft. A 17ª mulher da nossa lista é a criptoanalista e autora especialista americana chamada Elizabeth Smith Friedman. Ela ficou conhecida como a mãe da criptologia. Enquanto alguns homens se tornaram famosos por suas criações na área de tecnologia, o trabalho de Elizabeth Smith Friedman continuou muito pouco lembrado durante um bom tempo. A Elizabeth Smith se tornou uma das principais profissionais de criptoanálise durante a Primeira Guerra, decifrando os códigos e ajudando a evitar uma conspiração nazista para começar golpes na América do Sul. Muitas conquistas que ser considerada a mãe da criptologia. Os difíceis textos decodificados pelas máquinas alemãs, por exemplo, eram praticamente impossíveis de ler. Elas foram criadas pelo sistema Enigma. As mensagens do eixo teriam passado despercebidas se não fosse por Elizabeth Smith, que foi a primeira criptoanalista da América e a responsável pela tradução de muitos textos nazistas. A 16ª mulher da nossa lista é uma cientista da computação e pesquisadora de software e de sistemas, chamada Dilma Menezes da Silva. Ela é brasileira e ajudou a desenvolver uma das tecnologias mais importantes de hoje em dia, a computação em nuvem. A maior parte dos serviços online que utilizamos nos dias de hoje só são possíveis por causa da existência dessa tecnologia. Se você usa e-mail online, Netflix, aplicativo de banco e tantas outras coisas, Dilma Menezes da Silva é uma das responsáveis por isso. Ela sempre esteve trabalhando com pesquisa acadêmica na área de desenvolvimento de software e máquinas virtuais. A Dilma Menezes da Silva nasceu em São Paulo. Apesar de ser brasileira, ela foi radicada nos Estados Unidos. Ela se formou em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre na mesma área e na mesma instituição, e doutora em Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia, o Georgia Tech, nos Estados Unidos. A 15ª mulher da nossa lista é a cientista da computação inglesa chamada Karen Spark Jones. Ela criou a função de peso TD-IDF tecnologia, que é a base dos mais avançados motores de busca. Ela nasceu em 26 de agosto de 1935 na Inglaterra. A Karen Spark Jones foi professora por um pequeno tempo antes de começar na ciência da computação. Durante a sua carreira em TI, ela fez muitas campanhas para que mais mulheres seguissem nessa área. Um de seus trabalhos mais relevantes foi a função de peso TF-IDF, frequência de termo, frequência inversa de documento, muito importante na recuperação de informação que ela introduziu em um artigo de 1972. Isso é utilizado em muitos mecanismos de pesquisa hoje em dia, como parte do esquema de ponderação. Ela também ficou conhecida como a mãe dos sistemas de busca. Ela revolucionou o conceito de buscas
permitindo que mecanismos como o Google possam existir. Seus estudos foram muito importantes e são utilizados até hoje em dia na área de inteligência artificial. A cientista da computação, Cara Spark Jones, ela faleceu em 4 de abril de 2007, aos 71 anos. Durante a sua vida, recebeu prêmios importantes. Em 2008, a Sociedade Britânica criou o prêmio chamado Cara Spark Jones, que reconhece o trabalho de pesquisadores na área de recuperação de informações. A 14ª mulher da nossa lista é a programadora de computadores e empreendedora americana chamada Anne Carey Haley, mais conhecida como Anne Head. Ela ficou famosa por seu trabalho pioneiro em sistemas de compartilhamento de tempo de computador enquanto trabalhava na Tom Sherry. Anne Head nasceu em 20 de abril de 1933 nos Estados Unidos. Ela faleceu em 7 de dezembro de 2023 nos Estados Unidos aos 90 anos. Começou nesse setor em 1956, entrou no campo da programação depois de fazer o teste para programadores da IBM. Tinha o título oficial de System Service Girl, que é como se fosse ao cargo de engenheira de sistema atual. Então entrou na área de programação e trabalhou na IBM por 5 anos. Em fevereiro de 1966, Anne Head conseguiu um emprego na Tom Sherry, que era uma empresa de time sharing recém-formada na Califórnia. Ela trabalhou na Tom Sherry de 1966 a 1985. Além disso, trabalhou em alguns dos primeiros sistemas de compartilhamento de tempo e redes de computadores, utilizados por muitas empresas e agências governamentais. Ela foi promovida como vice-presidente, sendo a primeira mulher nessa função, e escrevia o código de produto de compartilhamento de tempo da Time Sharing. Muitos dos seus colegas achavam que seu marido havia escrito o sistema operacional. Isso mostrava o preconceito que mulheres sofriam nessa área. Depois de um tempo, eles descobriram que ela escrevia sozinha. Em 2004, se aposentou. A 13ª mulher da nossa lista é a engenheira eletricista chamada Edith Clarke, que nasceu em 10 de fevereiro de 1883 e faleceu em 29 de outubro de 1959 nos Estados Unidos. A Edith Clarke foi a primeira engenheira elétrica a ser contratada profissionalmente nos Estados Unidos. A sua invenção mais famosa foi a calculadora Clarke, criada em 1921. Essa calculadora era um dispositivo gráfico que fazia simplificações de equações que os engenheiros eletricistas utilizavam para entender as linhas de energia. A calculadora de Clarke envolve corrente elétrica, tensão e impedância em linhas de transmissão. A Edith Clarke lutou muito para conseguir um lugar na engenharia. Dessa forma, ela influenciou para que muitas mulheres conquistassem mais espaço nessa área. Além disso, a Edith Clarke foi a primeira mulher a lecionar para a engenharia eletricista. Em 1919, tornou-se a primeira mulher a conquistar um mestrado no Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação do MIT. Quando teve a sua primeira aposentadoria em 1945, ela trabalhou como engenheira da General Electric. Em 1956, se aposentou definitivamente. Edith Clarke faleceu em outubro de 1959, aos 76 anos. A 12ª mulher da nossa lista é a cientista da computação, projetista de software, Radiant Joy Pullman. Ela é apontada como mãe da internet porque ela é a criadora do Span Tree Protocol, STP, importante para fazer a operação de pontes de redes. E esse protocolo possibilita a comunicação entre computadores e para que as mensagens cheguem rapidamente ao destinatário. O protocolo STP foi a principal responsável para a internet como é hoje em dia, porque permitiu a comunicação entre computadores. Além de ter inventado o STP, ela também atuou como projetista dos protocolos DECnet
quarto e quinto, que faz parte da arquitetura de rede ponta a ponto. Ajudou na criação do protocolo de roteamento de rede sem conexão, CLN. Ela nasceu no dia 1º de janeiro de 1971, nos Estados Unidos. Os pais dela eram engenheiros que trabalhavam como programadores para o governo dos Estados Unidos. Foi apenas durante o ensino médio que ela participou de uma aula de programação. Assim foi quando ela começou a ter interesse na área de TI. Ela atualmente trabalha na Dell EMC. A 11ª mulher da lista é a designer de jogos de computador chamada Roberta Williams. Ela criou o primeiro jogo de aventura com gráfico em tela chamado Mystery House. A Roberta Williams teve muita contribuição para a indústria dos jogos eletrônicos. Ela criou uma empresa chamada Online System, que uns tempos depois mudou o nome para Sierra. Apesar dessa empresa ter sido vendida no ano de 1996, mas os seus créditos de produção, Williams permaneceu até 1999. Além disso, a Roberta se aposentou no mundo dos jogos em 1999, porém sua relevância para os jogos nunca será esquecida. Em 2021, ela voltou aos jogos e formou a empresa nova. O primeiro jogo desse novo negócio é o Colossal Cave. É um jogo de 1975. Ele é uma aventura em texto. Era livros interativos no computador. O jogador lia a descrição de um cenário que falava as coisas disponíveis e escrevia uma ação como pegar a chave. Roberta Williams nasceu no dia 16 de fevereiro de 1953 nos Estados Unidos. A 10ª mulher da nossa lista é a programadora chamada Carrie Shaw. Ficou famosa por ser a primeira mulher desenvolvedora de jogos eletrônicos no mundo. Ela passou a infância e a adolescência no Vale do Silício, lugar que tinha muitas empresas famosas da área de informática. Por causa disso, ela foi influenciada para começar a gostar de tecnologia. Seu interesse pelos jogos começou cedo, quando ela frequentava o golfe da sua cidade, que tinha uma sala de jogos de arcades. Ela estudou na Universidade da Califórnia Engenharia Elétrica e um mestrado em Ciência da Computação. Ela foi contratada como engenheira de software pela Atari depois que ela se formou na faculdade. Foi lá que ela desenvolveu seus 2 primeiros jogos, Polo e 3D Tic Tac Toy, os 2 para Atari 2600. A 9ª mulher da nossa lista é a matemática e cientista da computação chamada Jean Semmer, que desenvolveu a linguagem Formac em 1962. O envolvimento dela com computadores começou em 1955, quando ela trabalhava em uma empresa com cálculos matemáticos envolvendo submarinos e torpedos. Jean Semmer faleceu no dia 20 de maio de 2017 nos Estados Unidos. A 8ª mulher da nossa lista é a cientista da computação brasileira chamada Camila Fernandes Etchuten. Ela sempre gostou muito de matemática e física. Por causa disso, escolheu estudar ciência da computação. Ela enfrentou muitos preconceitos e criou uma plataforma para levar a diversidade ao mundo da programação. Camila Etchuten estudou na USP, a Universidade de São Paulo. Quando ela estava na faculdade, era a única mulher de sua turma. Isso mostra como a área de TI tem poucas mulheres. Por causa da sua luta constante para mudar a situação do mercado de tecnologia, ela ganhou o prêmio Woman of Vision 2015 e foi a primeira estudante latina a receber esse reconhecimento. Camila Etchuten nasceu no dia 21 de dezembro de 1991. Ela começou a faculdade aos 18 anos, quando decidiu seguir a carreira na área de TI com um curso de ciência da computação. Ela é uma cientista da computação mais jovem a fazer história nessa área. A 7ª mulher da nossa lista é a cientista da computação angolana chamada Paula Belízia. Ela nasceu na Angola, mas se mudou para o Brasil. Ela é formada em computação e ciência da computação na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp.
Paula Belize trabalhou na Microsoft entre 2002 e 2012. A partir disso, ela se dedicou a outras empresas de TI. Teve cargos de destaque no Facebook e na Apple Brasil e terminou voltando à Microsoft. A sua volta à Microsoft foi como uma das mulheres CEOs de destaque. Ela foi a primeira mulher a comandar a Microsoft no Brasil. Ela sempre teve planos de alcançar lugar de destaque em uma empresa como a Microsoft. Ela queria ser uma mulher na qual outras mulheres vissem como inspiração e pudessem enxergar que era possível concretizar os seus sonhos. Além disso, Paula trabalhou no Google como vice-presidente de marketing. Ela chegou para liderar os times de vendas, marketing, operações e expansão. A sexta mulher da nossa lista é a cientista da computação chamada Frances Elizabeth Allen. Ela nasceu nos Estados Unidos e seu trabalho teve um impacto enorme na pesquisa de compiladores. Frances não foi apenas a primeira mulher a trabalhar na IBM, mas também foi a primeira mulher a ganhar o prestigioso Turing Award. Ela também foi a primeira na compilação computacional, apesar de todas as suas conquistas. Ela inicialmente não tinha a carreira de um mestrado em matemática. Ela iniciou o Fortran a novos funcionários da empresa, uma linguagem de computação de alto nível da época que permitia aos engenheiros fazerem códigos com alguma coisa mais simples de compreender do que o binário. Frances Allen nasceu em 4 de agosto de 1932 e faleceu em 4 de agosto de 2020, aos 88 anos. A quinta mulher da nossa lista é a engenheira e tecnóloga americana chamada Megan Smith. Ela foi a terceira diretora de tecnologia dos Estados Unidos, CTO dos Estados Unidos, e assistente do presidente, servindo no governo do presidente Barack Obama. Antes disso, Meg Smith foi a vice-presidente do Google. Ela liderou o desenvolvimento de novos negócios e parcerias iniciais entre as equipes globais de engenharia e produtos do Google no Google por 9 anos. Foi gerente geral do Google.org. Em 2014, ela deixou o Google para se tornar a terceira diretora de tecnologia dos Estados Unidos, CTO dos Estados Unidos. Nessa atividade, ela recrutou os melhores talentos de tecnologia para servir em todo o governo, contribuindo em questões urgentes desde inteligência artificial à ciência de dados. Após se dedicar durante algum tempo, tornou-se CEO e criador da Shift 7 e trabalha em inovação tecnológica inclusiva. Meg Smith nasceu dia 21 de outubro de 1964, nos Estados Unidos. Hoje em dia, ela está com 59 anos. A quarta mulher da nossa lista é a cientista da computação chamada Mary Kenneth Keller. Ela nasceu nos Estados Unidos e proferiu seus votos em 1940, tornando-se oficialmente freira. Ela começou a trabalhar em uma oficina de ciência da computação. Era um local extremamente masculino na época, onde ela fez parte do desenvolvimento da linguagem de programação BASIC. A Mary Kennedy Kelly foi a primeira mulher a receber um doutorado em ciência da computação. No ano de 1965, após terminar seu doutorado, ela criou um departamento de ciências da computação na Universidade de Clark. Ela passou 20 anos trabalhando com computadores e visou aumentar o acesso à informação, incentivando a educação. A freira cientista nasceu no dia 17 de dezembro de 1913 e faleceu no dia 10 de janeiro de 1985, aos 72 anos. A terceira mulher da nossa lista é a almirante e analista de sistema da Marinha dos Estados Unidos, chamada Grace Hoppe. Ela criou a linguagem de programação de alto nível Flowmatic em desuso, base para a criação de COBOL, e uma das primeiras programadoras de computadores Harvard Mark em 1944. Em 1944, iniciou sua carreira em computação quando trabalhou no Mark de Harvard. Nessa época, foi coautora de 3 artigos científicos inspirados nesse projeto. Grace Hoppe começou o desenvolvimento do seu compilador
Esse programa convertia termos em inglês para código de máquina em 1952. Tinha terminado o desenvolvimento de seu programa ligador, originalmente chamado de compilador, o qual foi desenvolvido para o sistema AO. Ela é a criadora do termo bug, que é utilizado para designar uma falha no código-fonte. Quando ela procurava o problema em seu computador, encontrou um inseto morto no computador, causando um transtorno. Por causa disso, o termo bug passou a ser utilizado. Ela nasceu no dia 9 de dezembro de 1806 e faleceu no dia 1º de janeiro de 1992, aos 85 anos. A segunda mulher da nossa lista é a atriz e inventora chamada Hedy Lamarr. Ela era austríaca, mas foi radicada nos Estados Unidos. Ela ficou muito famosa como atriz, mas também como cientista. Durante 28 anos de carreira, participou de mais de 30 filmes e fez descobertas muito relevantes que revolucionaram a tecnologia. Hedy Lamarr criou um aparelho de interferência em rádio para despistar os radares nazistas, porém a sua invenção foi rejeitada pelo Conselho Nacional de Inventores por causa do machismo. Isso causou o fracasso dos torpedos americanos e por causa de sua imprecisão. Por outro lado, sua invenção só começou a ser utilizada oficialmente em 1962, na crise dos mísseis, e ficou conhecida apenas em 1997, quando foi premiada por sua contribuição pela ciência. Por este motivo, ela é conhecida como mãe do telefone celular ou mãe do Wi-Fi. Então, a sua invenção ajudou na criação futuramente do que conhecemos hoje como Wi-Fi. Ela nasceu no dia 9 de novembro de 1914 e faleceu dia 19 de janeiro de 2000, aos 85 anos. A primeira mulher da nossa lista que marcou a história da tecnologia é a matemática e escritora inglesa chamada Ada Lovelace. Ela é reconhecida hoje por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado em uma máquina. Ela foi uma das responsáveis pelo computador que temos hoje. Ela teve papel fundamental no desenvolvimento dos computadores, como no desenvolvimento do primeiro algoritmo. Ela sempre teve interesse pela matemática e pela ciência desde quando era criança. E a sua participação na história da computação deixou um legado para a computação e ela virou sinônimo de inspiração para outras mulheres hoje em dia. Apesar de suas anotações só foram republicadas 100 anos após sua morte, ela teve reconhecimento por seu trabalho e isso fez ser chamada como a primeira programadora da história. Em 1842, ela foi a primeira pessoa a programar. Se você consegue realizar muitas tarefas ao mesmo tempo no computador, é por causa de Ada Lovelace. A máquina analítica que ela criou foi a primeira máquina da história que pôde ser programada para executar comandos de qualquer tipo. Ada Lovelace nasceu no dia 10 de dezembro de 1815 na Inglaterra e faleceu no dia 27 de novembro de 1852 na Inglaterra. Quando ela faleceu, tinha apenas 36 anos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo sobre mulheres na área de TI. E eu espero que mais mulheres queiram fazer esse curso de tecnologia. E espero que o número de mulheres na área de tecnologia cresça cada vez mais e que tenha mais mulheres na área de tecnologia. Se inscreva no canal e clique em gostei.